Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Tem um pai de um amiguinho das minhas filhas, né? Ele é sírio, está um pouco alto. Ele é sírio, está aqui no Brasil há 7 anos e eu acho isso muito bonito nele. Onde ele chega, ele fala, glória a Deus, glória. Ele enche a boca para falar assim. Ele foi em casa, glória a Deus. Aí ele se senta para comer, ele, glória a Deus. E a palavra diz, em tudo dai graças, né? Nós devemos realmente glorificar o nome do Senhor. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Estava bem alto, agora para mim aqui ficou um pouquinho baixo, mas está dando para se entender. Está um pouquinho baixo só. É isso aí. A gente vai. É muita gente no microfone, cada hora é um, né? Dá trabalho para os meninos. É isso aí. Vamos, antes de tudo, orar. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, porque o Senhor está no seu santo templo e nós queremos glorificar o teu nome em tudo, Senhor. Tudo é sobre o Senhor. Nós queremos te entronizar, nós queremos reconhecer a tua soberania. Te entronizar não que nós possamos fazer isso, porque o Senhor já está num alto e sublime trono. Mas nós queremos fazer isso porque queremos dizer que nós queremos que o Senhor seja o Rei e o Senhor das nossas vidas. Toma o teu lugar, toma o teu trono em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite com os irmãos sobre uma oração madura. Uma oração de quem tem maturidade. Oração é falar com Deus, oração é conversar com Deus, oração é ter relacionamento com Deus, é diferente de uma reza, né? É muito comum em tradução de filmes que tem lá um pastor, eles falarem, ele reza, né? Por causa desse costume da igreja romana. Mas a distinção entre reza e oração é que reza é alguma coisa que você não pensa para fazer, é automático. É uma coisa decorada, enquanto que a oração é uma conversa livre, é um relacionamento, é um bate-papo, é um desnudar da alma, é alguém que se derrama, é alguém que pode falar sobre tudo e sobre qualquer coisa com Deus. Tudo mesmo. Inclusive sobre seus pecados e falar, a gente tem dito isso, né? Até os nomes desses pecados para Deus, porque na verdade Ele vê e a gente acha que não pode falar disso com Ele e Ele quer que nós falemos sobre tudo com Ele. Então, uma oração, uma conversa com Deus de gente madura, de quem está pronto para falar com Deus. Eu vou trabalhar com os irmãos aqui com um texto de 2 Crônicas, capítulo 20. O personagem principal aqui é o rei Josafá. Josafá é da linhagem de Davi. Os irmãos, eu vou falando um pouco devagar, porque a gente às vezes vai correndo e a gente esquece que tem muita gente nova na igreja, né? Paciência aos mais maduros, né? E é isso aí. Então, o reino de Israel começou com o rei Saul, depois tivemos Davi e depois Salomão, 3 reis, Reino Unido, 40 anos cada um reinou. Quando Salomão morre, o reino é dividido em 2 partes. Por causa do pecado de Salomão, que fez aliança com um monte de deuses, né? Ele se casou com um monte de mulheres e foi fazendo alianças, e Deus fala que por causa disso ele separaria o reino, ele perderia essa hegemonia do reino de Deus, do reino, né, deles. Então surgem 2 figuras e 2 povos ali, um povo dividido em 2, norte e sul. E nós estamos falando de Josafá, que é do reino do sul, que é da descendência de Davi, onde Deus prometeu, fez todas as promessas de que não faltaria um rei. Eu fiz um calculinho aqui, que ele seria um trineto de Salomão, portanto um tetraneto de Davi. Né? Neto, bisneto, trineto, tetraneto de Davi. E o rei Josafá é um daqueles reis que a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Nós temos
20 e tantos reis no Reino do Norte, acho que 19 ou 20 no Reino do Sul. No Norte tem mais, porque no Norte tinha muita coisa assim de vamos matar o cara e vou pegar o reino, sabe? Aquela dinastia, já ouviram essa palavra? Dinastia assim, vem o filho, vem o neto, aí alguém fala assim, não vai vir o bisneto não, vou lá, mato ele e eu entro no lugar dele. Então acontecia muito isso no Reino do Norte. E Josafá é esse rei que está vindo ali da sucessão de Davi. E ele é um rei interessante, porque ele é um rei que demonstra temer a Deus. Ele, quando assume, depois da morte de seu pai, que é o Asa, ele faz um monte de coisa interessante. Olha o que diz o capítulo 17, 3. O Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Olha o que diz o versículo 7. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benail, a Obadias, Zacarias, Natanael e a Micaías para ensinarem, pastor Natanael, para ensinarem. Aí quando eu vi isso aqui eu lembrei assim, falei, olha, ele ainda nomeou um superintendente para a escola bíblica discipuladora, né? E estava lá o pastor Natanael, já sei como ele é antigo. Não, dá para dar uma risada aí, gente. Ajuda aí. Então, olha o que ele está fazendo. Que interessante, ele é um rei aos pés do Senhor. No versículo 11 e 13, aí do mesmo capítulo, 11 a 13, diz assim, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá como dinheiro do tributo, também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, se engrandeceu extremamente, edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Então ele era abençoado até pelos estrangeiros, por aqueles que não eram povo de Deus. Ele também, se você ler aqui do versículo 14 até o 18, ele vai mostrar que ele tinha um grande exército. Ele vai dizer que tinha aqui, no 14, 300 mil, no 15, mais 280 mil, no 16, mais 200 mil, no 17, mais 200 mil, e no 18, mais 180 mil. Isso totaliza 1.160.000 soldados. Então, ele tem tudo para ser um rei de sucesso, né? Porque ele anda no caminho do Senhor, ele se preocupa com o ensino, ele é próspero no seu reino, as nações respeitam, trazem coisas para ele, presentes, e ele tem essa retaguarda de gente para lutar por ele. Mas ele, isso não está explícito no texto, mas parece muito claro que isso gera talvez um orgulho nele, uma arrogância. Um dado interessante é que o pai dele, o Asa, tinha 480 mil soldados. Ele tem 1.160.000. O pai dele teve uma questão, ele começou bem. O pai dele com 480 mil soldados, estou falando aqui do rei Asa, ele ia ser enfrentado por 1 milhão de etíopes, que tinham 300 carros de guerra. E o pai dele buscou ao Senhor. Isso está no 14:8, não vou abrir, para quem estiver anotando, fala da quantidade de homens, 580 mil homens ele tinha, acho que eu falei 480. 14:9 fala que os etíopes eram em 1 milhão. E em seguida, 14:10, ele vai falar que o Senhor derrotou os etíopes. O Senhor, o pai dele buscou no Senhor. Mas depois o pai dele pipocou. O reino do norte, que eram seus irmãos do reino dividido, veio atacar ele, e ele pegou toda a prata, todo o ouro da casa do Senhor, e deu para o rei da Assíria para vir defender ele. Quando ele brigou com os etíopes, ele confiou em Deus. Quando o irmão dele veio brigar com ele
ele ficou com medo, pegou o ouro da casa do Senhor, o que era precioso, o que era santo, o que era consagrado, e deu a demônios, e deu àqueles que não são de Deus, e deu aos inimigos, aos pagãos, em troca de proteção. E o cara topou, o Ben-Hadad, o filho do Haddad, não é esse de agora. Ben, no hebraico, é filho de, né? Bar também é filho, no aramaico, Ben, toda vez que você vê Ben, na Bíblia, falando filho de. Então, o Ben-Hadad lá da Síria, resolveu ajudar ele, ajudou, fez o serviço sujo, livrou ele das mãos dos inimigos, mas Deus falou assim para ele, através do profeta Azarias não, o Anani, que ele não confiou em Deus, mas confiou nos sírios, e ele teria problemas por isso. Então o pai dele começou bem, e no final fez besteira. Deixou de confiar em Deus para confiar no inimigo, para confiar em quem não servia a Deus, e deu aquilo que era precioso para ele. Agora o Josafá, ele fez diferente. Ele estava tudo bem, tudo certo, mas ele resolve fazer uma aliança com Acabe. Acabe também é irmão. Quando eu falo irmão, assim, reino do sul, reino do norte, todos eles são descendentes dos hebreus. Ele é o líder dos judeus, Judá, Jerusalém, e o Acabe, líder do reino do norte, Samaria, Israel. E ele faz um parentesco com Acabe, só que o reino do norte nitidamente não está servindo a Deus. O reino do norte está preocupado em consultar profetas que não são de Deus. O rei quer profetas que lhe agrade. Estou falando agora do rei Acabe. E Josafá não, ele está servindo a Deus, está funcionando a escola bíblica, está funcionando a busca em agradar a Deus. E ele vai lá e faz um parentesco. Não falo o que é, mas é um casamento, era típico. Os reis casavam filhos e filhas para poder gerar alianças. Era a forma que tinha de se consumar alianças. E ele é chamado pelo Acabe para chegar lá na casa dele, ele vai na casa dele, e aí o Acabe dá uns agrados para ele, faz um churrasco, fala, eu estou pensando em subir lá contra o rei da Síria, e quero saber se você está comigo ou não. E ele diz, eu estou com você, vamos lá. Ele fala, a única coisa que eu te peço, no versículo 4 do 18, disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então, havia um temor ali, consulta a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 homens, profetas, e eles diziam, vai lá, pode ir que Deus está com você. E o Josafá ouviu aquilo, ele estava lá no reino do Acabe, ele falou, não tem um profeta assim que é de Deus no caso? Aí ele falou, tem, mas eu não odeio esse cara. Porque ele fala aquilo que eu não quero ouvir. Às vezes a gente quer que o profeta diga o que a gente quer ouvir. E às vezes talvez na maioria das vezes Deus vai falar o que você não quer ouvir. Porque Deus está aqui para agradar a gente. Deus está aqui para dizer o que Ele quer de nós. E o que Ele quer para nós. E os planos dele são melhores. E aí esse profeta é o Micaías. E o Micaías vai lá e o cara já avisa, no caminho. Chega lá, vê se fala o que o rei quer ouvir, né? Mas ele chega lá, eu imagino que ele falou isso de uma forma satírica ali, e o rei fala, não, fala a verdade, o que vai acontecer? E ele fala, eu vejo as ovelhas dispersas, vocês vão subir, vão perder, vão ficar sem rei. E aí o rei Acabe manda prender o Micaías, ele toma uma bufetada do Zedequias, que era o profeta 18:10, aí 18:10 fala do profeta Ezequias, 18:20 fala de um espírito mentiroso que foi colocado na boca dos profetas. Olha que interessante, sobre falso profeta, né?
Olha o que diz aqui, o 18. Disse mais, né? O profeta do Senhor está falando, o Micaías. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outro. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Cuidado. Não é porque está falando em nome de Deus que é de Deus. E Deus permite que falsos espíritos mentirosos contem mentiras, persuadam a gente a fazer o que não deve, a tomar atitudes que não deve, a tomar decisões que não deve, a pensar coisas que não se deve pensar. Nós temos que ter discernimento. O pastor Luiz pregou no domingo passado sobre termos os dons. Precisamos dos dons. E um dos dons necessário à igreja é esse dom de discernir espíritos. O que é de Deus e o que não é de Deus. E tudo isso que eu estou falando aqui é uma introdução, mas eu vou ser rápido no desenvolvimento. O que acontece, para não deixar essa história aí no meio do caminho, é que o Acabe fala assim, tive uma ideia, ele era espertão. Ele falou para o Josafá, você vai vestido de rei, bonitinho, tudo, fica lá tranquilo, eu vou para a guerra. Porque ele era malandrinho, ele falou, se os caras vierem para cima do rei, vão matar ele e eu saí ileso. E a palavra diz que justamente isso que aconteceu, eles foram para a guerra e o inimigo veio e recebeu a seguinte ordem, os soldados, não interessa a guerra, vai e mata o rei. Nesse caso, o rei Acabe. Só que eles viram o Josafá lá, bonitinho de rei no seu trono, lá assistindo. Já viu aqueles filmes? Imagina aquilo lá. Não sei se é isso na minha cabeça. Você vê aqueles caras no cavalinho mais pomposo, com um monte de cara do lado, guardando ele, e os caras vêm para cima. Aí ele sai correndo. Socorro! Pede um socorro para Deus, né? Imagina que ele falou, que besteira que eu fui fazer, vim me meter no meio desses caras aqui, não consultei o Senhor. Aliás, consultei, né? Ele falou, não tem nenhum profeta de Deus, o profeta de Deus falou, vocês vão se dar mal. Olha que coisa interessante, eu não tinha destacado isso, né? Percebeu? Tem um profeta de Deus? Tem. O profeta de Deus fala, vocês vão se dar mal. E ele continua. Arrogância. Eu tenho 1.160.000 homens. Eu tenho tesouros, todo mundo me serve aqui. Eu tenho uma igreja redondinha. Funciona tudo. Eu sou o cara. E ele manteve aquele propósito ruim, mesmo depois de ter ouvido que Deus não aprovava. Mas aí ele, num ato de consciência, ele pede socorro e Deus livra ele. Os caras chegam, vê que é ele, não é ele, não, vamos embora. E a palavra diz que um atirador a esmo faz assim com uma flecha, puf, e cai aonde? No Acabe. O Acabe resiste durante o dia, mas chega no final do dia ele morre. O Josafá volta para casa. O profeta vem, corrige ele. Em nome do Senhor agora, o profeta verdadeiro, né? O Jeú, 19, 1-3, eu não vou ler. Ele vai lá e traz uma correção, traz uma sentença de Deus, dizendo que ele teria alguns problemas pelo que ele fez. Mas também dá uma palavra de esperança para ele. E agora começa isso que a gente chama de uma oração madura. Eu estou falando da vida de dois homens, de um pai e de um filho, um pai que começou bem e terminou mal, que acreditou que Deus podia livrar ele dos etíopes, sendo metade do exército deles, pouco menos da metade, Deus o livrou, mas depois, numa briguinha com o irmão dele, ele resolveu entregar aquilo que tem mais precioso, que era o tesouro do templo, que simbolizavam aquilo que tem de mais precioso diante de Deus, a própria presença de Deus, em troca de conseguir que o seu inimigo proteja do outro inimigo. Fez um pacto, uma aliança com o bicho.
aquele que não é de Deus. Já o seu filho, que é o alvo do nosso estudo, do aprendizado que nós queremos para essa noite, Josafá, ele está indo num caminho correto, dá um vacilo, toma uma bronca de Deus e se alinha, se apruma. A palavra diz que ele recebeu, se humilhou e se aprumou. Mas quando a gente comete certos erros, Deus perdoa, Deus pode restaurar, Deus pode refazer, mas existem consequências. Eu já dei esse exemplo aqui, não custa lembrar. Quando tinha meus 13 anos, 14 anos, eu fui convidado para fazer a escolinha da Mercedes, era o Senai da Mercedes. Era um sonho de consumo, né, da molecada. Você entra lá, você faz o Senai dentro da Mercedes, no final você vai para projetos, vai para engenharia automotiva, você vai estudando, E tinha lá uma pessoa, um parente da minha mãe, um primo dela, que tinha um cargo importante lá dentro. E entrei lá e só fiz besteira. Fiz besteira. Não só besteira, né? Mas foi muita. Moleque. Não sabia aproveitar aquilo, não tinha estrutura familiar, vinha de uma família dividida, de um pai alcoólatra, que brigava, que batia, que xingava, que reclamava, mas de uma mãe que buscava ao Senhor. Por isso eu digo, sempre busquem ao Senhor. Mães, busquem ao Senhor. Se o seu marido não veio na igreja hoje, continue, porque você vai ver o futuro dos seus filhos. Você vai ver a bênção de Deus sobre eles. Nós somos em 3 irmãos, e os 3 estão nos caminhos do Senhor. Todos servem a Deus. E a gente vivia num bairro que todo mundo se perdeu. A maioria das pessoas se perderam em tantas coisas. Mas ela insistiu. E eu perdi uma oportunidade muito grande. Mas Deus me fez pagar esse preço. Eu saí de lá, fui expulso de lá. Me associaram com um traficante que tinha dentro da empresa, isso eu não fiz, calma, não sou um ex-traficante. Mas me associaram, tamanha era o meu mau testemunho lá dentro. Nunca contei com esse nível de detalhe, já tem gente me olhando torto agora. Estou com 45, eu tinha 13 na época, faz 32, hein? Parabéns. Deus já fez muita coisa em mim. Então, eu paguei um preço muito alto depois disso. Eu saí de lá com os meus 15, quase 16, fiquei muito tempo dando cabeçada, nada dava certo, sem futuro, não tinha um pai para me dar exemplo do que fazer. Ele era um trabalhador, ele tinha uma boa profissão, mas não conseguia direcionar os filhos, Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso aqui. Muitos não tiveram um pai que pudesse dizer, faz isso, vai por ali, filho, faz um curso, né? Faz aquilo. Tinha, às vezes por ignorância só, porque não receberam. E aí a gente paga um preço, eu paguei um preço. Então, a gente às vezes paga o preço, mas aí Deus vem e nos abençoa. E aí os irmãos conhecem a história, Deus me chamou e me preparou uma porta pequena, eu entrei por essa porta e o Senhor foi me abençoando. Então, ele falhou e tinha, por causa disso, um problema para ser resolvido. Ele tinha que passar por uma prova. E nós vamos entrar nisso agora, tá bom? No capítulo 20 vai dizer, passou toda essa história do Josafá, ele voltou lá da guerra, mal sucedida. E nós vamos ver aqui algumas coisas. Faz 26 minutos que eu já estou pregando, eu quero tentar fazer isso em 20. Nós vamos ver aqui 7 ensinos sobre uma oração madura. 7 ensinos de alguém que está enxergando Deus e não o problema. Eu quero que você grave isso. Uma oração madura não é aquela que enxerga o problema. Sai do lugar que limita a tua visão, né, pastor? A gente
Foco no problema. Aconteceu um problema hoje, eu foco no problema. Aconteceu um problema ontem, vai acontecer um problema amanhã também. E você foca no problema e fica nele. E ele te cega, e ele não impede que você olhe para Deus, para o Senhor, para quem Ele é. A oração não é sobre você e seus problemas, é sobre um Deus Todo-Poderoso que age nos seus problemas. Os seus problemas não são nada perto do que Deus pode fazer. E é isso que Deus vai provar aqui, isso que Deus faz na Bíblia inteira. Por que que o pai dele venceu um exército de 1 milhão com 400 e poucos mil? E por que que a gente não pode vencer e superar coisas extraordinárias se o nosso Deus é que sustenta todas as coisas? Até o nosso maior inimigo, que é Satanás, se você não sabe, ele é sustentado por Deus. Não é uma heresia. Você acha que Deus fizer assim, ó? Aliás, ele vai fazer isso. A Bíblia fala aqui, com um sopro da sua boca, ele destruirá o nosso inimigo. Acabou. Acaba. Ele existe no tempo que existimos, o nosso inimigo, porque Deus tem um propósito na existência dele. Que Deus domina sobre tudo e sobre todos. Então nós temos que orar olhando para o Senhor que nos ouve, para quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos conversando, em quem nós estamos buscando socorro, e não para a questão. E a questão aqui é séria. Ele recebe a seguinte notícia: o rei, está vindo os amonitas, e vieram a peleja, e toda a multidão do mar e da Síria, eles estão em Hazon Tamar. Está vindo uma galera para vir pegar a gente aqui. E o rei agora não se segurou no seu orgulho, na sua arrogância, no seu exército, mas diz que ele temeu, e esse temeu aqui, no caso é aquele de medo, não é aquele de temor de honra. Ele temeu, ele teve medo, e o que ele fez imediatamente? Ele pôs-se a buscar o Senhor, apregou um jejum em todo Judá, e se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Gente, vamos pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar ao Senhor. E aqui no versículo 5 começa o primeiro ensino. A primeira coisa que ele enxerga é que Deus pode. Deus pode. Olha o que ele diz. Versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Fechou, ponto. Ele pode. Por isso que eu disse, a oração não é sobre nós, é sobre Deus. Deus pode. O segundo ponto que nós vemos é: Deus quer. Se Ele pode, Ele também quer. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Ele está dizendo: nós não entramos nessa terra aqui porque de alegre, porque a gente achou bonitinha, nós viemos para cá porque Deus mandou a gente tomar posse dessa terra e entrar aqui, e não é possível que agora a gente vai ser destruído e consumido. É Deus que quer a nossa vitória, porque é Deus que nos trouxe aqui, é Deus que levantou esse povo, é Deus que levantou esse povo aqui em São Bernardo, é Deus que nos colocou nessa terra, é Deus que levantou a liderança dessa igreja. Ele pode e Ele quer. E quando Ele quer, você pode até não querer,
Alguém pode não querer. Mas se Deus quer, não briga com Ele não. A gente às vezes não quer para nós mesmos, né? Não é? Quero não. Mas e se Ele quer? E se Ele prometeu? Ele está se baseando em promessa. Ele está recorrendo à oração de Salomão quando da consagração do templo, de 2 Crônicas 7,14, que é a resposta de Deus. Salomão orou isso: Senhor, e quando vier espada, peste, angústia, quando vier sobre nós, inclina os teus ouvidos e ouve. E aí o Senhor responde, depois no capítulo 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu virei, sararei. Ele está recorrendo à promessa, dizendo assim: está tendo uma briga, está tendo uma guerra, eles estão vindo para cima de mim, mas o problema não é meu, o problema é de Deus. Eu só preciso me posicionar e entender que não sou eu que me defendo, é Ele que me defende. Ele pode, e Ele quer. E ele faz menção, ele está orando, falando para Deus dos filhos de Amon, de Moabe, que estão vindo sobre eles. E no versículo 12 tem uma coisa interessante. Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em Ti. Tem cada versículo lindo nessa oração. Aqui não é uma divisão desse sermão, né? Uma das 7 que eu disse, mas a gente tem que fazer um parênteses aqui e olhar para isso. Não há força em nós perante essa grande multidão. Não há força em você perante esta dificuldade. Não há força em mim perante este problema. Quando nós não temos força e poder, as nossas impossibilidades são oportunidades para a gente se desnudar diante de Deus. Para de achar que a sua impossibilidade existe para você fraquejar, para você manquejar, para você, como é que fala isso? Ter dó de você, autocomiseração, vitimização. Ai, eu não aguento mais. Todos nós passamos por isso. A gente se sente coitadinho às vezes, né? Isso é síndrome de Egito. Sai daqui, Egito. Passa. Síndrome de escravo. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade, filho de Deus. Filho de Deus não tem que ficar resmungando, chorando. A gente precisa aproveitar esses momentos em que surgem impossibilidades, coisas difíceis, coisas impossíveis, para dizer: eu sou fraco. E é louco isso. Porque eu vou falar uma coisa aqui, não sei se te escandaliza, espero que não. Mas é gostoso. Ser fraco na presença de Deus é uma delícia. Tem alguém que já teve essa experiência. Gente, ser fraco na presença de Deus é maravilhoso. Você pode se jogar diante dele e falar: eu sou fraco, eu não consigo, eu não aguento, eu não posso. E você pode falar isso para ele. Uma coisa é o diabo vir na tua cabeça e falar: ô fraco, ô fracote, ô no cego. Mas tem que falar: está repreendido em nome de Jesus. Não é você que tem que falar isso de mim. Quem tem que falar isso de mim sou eu, para Deus, e não você. As tuas acusações eu não recebo. Está repreendido, Satanás. Quando os irmãos oravam aqui, eu estava ali em cima orando e estava numa luta contra Satanás. Aquele versículo que a gente leu lá do Asa, lá do anterior, do Acabe. Um espírito de mentira vinha na boca falar coisas. Não deixe o espírito da mentira vir falar coisas na tua mente, na tua cabeça e querer te manipular. Você é filho de Deus. E se você está passando por uma impossibilidade, é uma oportunidade de você se lançar aos pés do Senhor.
Nós falamos uma vez aqui sobre construir altares. Construa altares onde você estiver, se jogue, se lance na presença de Deus e peça a Ele. Ele vai vir em teu favor. Tem que ter um cantinho só seu e de Deus, gente. E eu já falei isso aqui, eu preciso te falar. Tem oração que tem que ser em voz alta. Não estou falando de gritar. Tem oração que o mundo espiritual precisa ouvir. Tem assim, nem que for, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, mas faz. E você tem que repreender Satanás. Eu vou repreender Satanás agora em nome de Jesus. Que o Senhor sabe que ele está aqui me cutucando e falando isso e eu não aceito. E você vai orar ali, você e Deus. Faz isso, depois você me conta. Está no carro, entra no carro e fala. Troca a maior ideia com Deus. Eu não posso, eu não consigo. Vem aqui me visitar, Senhor. Vem aqui destruir essa voz. Vem aqui desfazer essa mentira de Satanás. E você pede, Senhor, vem e faz. Vem aqui virar e transformar essa história, transformar essa situação. E o Senhor vem e faz. É preciso orar assim. E quando ele faz isso, ele reconhece essa impossibilidade. A palavra diz no 13 que todo Judá estava perante o Senhor, como também as suas crianças. A palavra fala algo maravilhoso. Então veio o Espírito Santo. É uma consequência de um posicionamento. Então veio o Espírito Santo. Como você reconheceu a sua fraqueza? Então veio o Espírito Santo. E esta é a terceira qualidade de uma oração madura. Deus pode, Deus quer, Deus ouve. É uma convicção, Deus ouve. Então veio o Espírito no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Eu sempre falo, né? Várias opções de nome para quem vai ter filho. E disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha, não tereis que pelejar. Essa peleja não é vossa, é de Deus. Nessa batalha vocês não lutam. Quem luta é o Senhor. Ah, mas eu tenho um exercitão. 1.160.000. Só que eu reconheço que eu posso ter, eu vou fazer. Deus pode, Deus faz, Deus ouve. E aí tem uma palavra interessante, porque ele fala assim, no final do 17: não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ele fala de um encontro, porque o Senhor será com vocês. Deus marca um encontro com o seu povo, na presença dos seus inimigos. Sabe aonde? No deserto. Ele vai dizer, aqui no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josué pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Pela manhã cedo, no anterior ele falou: amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor será convosco. E eles saíram pela manhã, pelo deserto de Tecoa, porque eles tinham um encontro com Deus. No meio de uma grande dificuldade, ter um encontro com Deus. Amém? Opa!
Oh, glória! Então, queridos, eles vão para lá e começam a adorar. Olha o que diz o versículo 19: levantaram-se os levitas, coatitas, dos filhos, tal, louvaram ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Ó, louvaram em voz alta. Por isso que a gente às vezes fala, cadê um glória a Deus, né? Porque a gente às vezes fica tímido. A gente está aprendendo. Vamos glorificar mais o nome do Senhor em alta voz. Não precisa berrar, mas a gente pode dizer glória a Deus, o Senhor está nisso, né? É uma concordância. Você está dizendo assim, eu quero essa palavra na minha vida, quando você diz glória a Deus, quando você diz aleluia. E quando chega lá no versículo 22, nós vemos que Deus faz. Deus pode, Deus quer, Deus ouve, Deus faz. Ele diz, e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Vocês entenderam? Eu li 3 vezes para entender, que eu acho que eu sou um pouco lento. Mas ele fala que não tinha os Moabes, o povo de Amon, o povo de Moabe, e fala que tinha o pessoal das montanhas de Seir. Era esses 3 que estavam vindo contra ele. Fala que Moabe e... como que é? Eu confundo aqui. E Amon, eles foram para cima do Seir, que era um terceiro bloco que estava contra. E aí eles acabam com o Seir e se acabam com o outro. Eles... Você entende? Deus tem saídas que a gente não percebe. Se você tem mais de um inimigo, nesse caso aqui eram 3. Ele fez 2 desses inimigos atacarem um, depois que eles acabaram com um, os 2 se atacaram ao outro e... Coisa de Deus. É coisa que Deus faz, é milagre, é obra divina. Você às vezes fala assim, você está falando, mas eu estou com um monte de inimigo. Ora aí, deixa Deus fazer eles se atracarem. Não se atraca com eles, não. Não sai na mão. Não vai brigar, não. Cheio de queimado, né? Ah, está assando? Vai ficar gostoso. Não quero que você... Eu não estou entendendo nada. Lá fora está tendo um... Entendi. Passou, né? É que está bem forte aqui, não sei se para vocês, mas está bem forte. Então está esclarecido, ninguém mais está preocupado. Então, Deus faz. É a 4ª característica de uma oração madura, saber que Deus faz. A 5ª, aqui já foi uma empolgada, não está fora do texto não, calma. Deus faz mais do que a gente espera que Ele faça. Quando a gente tem uma oração madura que está preocupado em uma fé legítima que está olhando para o Senhor e não para o problema, uma fé que está superando a visão, porque fé não é visão, fé é invisível, então eu tenho que acreditar naquilo que eu não estou vendo. Então Deus faz mais do que a gente espera. E vieram, 25, Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas, e também cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E você pode enxergar isso do lado financeiro, não é proibido, aqui é financeiro. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem essa comparação para a gente fazer. Quando a gente supera um inimigo, quando a gente permite que Deus batalhe as nossas batalhas, Ele ultrapasse as nossas impossibilidades, Ele guerreia as nossas guerras, Ele faça aquilo que é impossível para nós, nós
nos enriquecemos. E são 3 dias para tanta riqueza, e essa riqueza pode ser material, mas é muito melhor quando ela é espiritual, porque a gente amadurece, a gente tem experiência com Deus. O Josafá, ele pôde se colocar assim por causa do erro anterior. Ele foi fazer a besteira de ajudar o rei errado, e quando ele estava sendo perseguido, com o maior medo lá, ele, socorro! Se você ler lá, ele está falando, ele dá, eu imagino o desespero do cara, que besteira que eu fui fazer, me colocar aqui no meio, e Deus vai e livra ele. Então, isso é uma experiência de alguém que gritou socorro para Deus, e agora já sabe como é que funciona. Eu não gosto dessa palavra. Como é que funciona? Como é que é? Porque funcionar dá a impressão que tem uma oração que funciona, mas que não funciona, que tem um segredo. Não é isso. Fé não é mecânica. Fé é razão, não é emoção. A gente pensa que pode estar imbuída de emoção, mas começa com razão. Eu tenho certeza de quem eu creio. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu pedi e pensei. Deus faz mais, por isso Deus pode, Deus quer, Deus ouve, Deus faz, e Deus faz mais do que eu pedi e do que eu preciso. Quando Deus faz, quando a gente se submete a essa regra espiritual, vamos dizer assim, Deus também dá testemunho da sua grandeza, porque não é sobre nós, é sobre Deus. Então voltaram no 27, todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O inimigo dá um... É incrível. Não significa que ele não volte. Mas quando você tem essa experiência com Deus, dá uma recuada. E a gente não pode afrouxar, mas a gente experimenta de Deus um tempo de tranquilidade, um tempo que Ele traz um repouso para nós. Então, esse é o 7º ponto, Deus dá repouso. E o reino de Josafá, versículo 30, ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor, e Josafá reinou sobre Judá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Está falando de um Deus que é pastor, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que traz repouso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso que Deus tem para nós. Ele tem uma vida abundante, Ele tem uma vida abençoada. A questão é que nós brigamos muito com a gente mesmo. Brigamos com a nossa incapacidade de entregar para Deus. Nós ficamos muitas vezes como birrentos, querendo que Deus faça ao nosso modo, e Deus não vai fazer do seu modo. Deus não é alguém, uma pessoa que você manipule. Aliás, a gente não deve manipular ninguém, quanto mais Deus. A Deus não se manipula. A Deus nós nos submetemos confiantemente. Não importa o que Ele faça, não importa o que Ele permita, eu me submeto, porque eu sei que o fim é bênção. Eu sei que o propósito dele é abençoador. Eu não vejo e eu não entendo muitas vezes, mas eu creio. O propósito dele é me abençoar. Que nós possamos, queridos,
tomar essa palavra para nós e a partir de, desse incentivo da palavra, nós possamos ter novas atitudes diante dos problemas, diante das dificuldades. Eu vou só repassar aqui. Deus pode, Deus quer, Deus ouve, Deus faz mais do que pedimos, Deus dá testemunho das suas obras e Deus nos dá repouso. Essa é uma oração madura. Nós olhamos para Deus e não para a nossa incapacidade, para a nossa imperfeição. Não olhamos para as agitações, não olhamos para as ondas, não olhamos para os ventos. Nós olhamos um Jesus descansando e dizendo: por que vocês estão tão aflitos? Eu estou dormindo, gente. Se eu estou dormindo aqui no barco, com Cristo no barco, tudo vai bem? Vai muito bem, não é? As crianças cantam. Está agitado, Cristo está no barco. Ele não prometeu que não teriam agitações, mas Ele prometeu que Ele estaria no barco. Ele estaria com a gente. Que o nome do Senhor seja louvado, seja exaltado, seja glorificado. Que em tudo nós possamos dar graças e nós possamos ser sábios quando nós orarmos. Senhor, nós queremos ser mais amigos de Deus. Muitas vezes nós temos sido amigos de nós mesmos, das nossas emoções, sentimentos, medos. Temos dado tanta voz para o nosso interior, um interior às vezes perturbado, descompensado, desequilibrado por causa dos problemas e das situações. Todos nós passamos por isso, somos humanos. Mas o que o Senhor Jesus nos ensinou é que a gente deveria buscar no Pai. A gente deveria recorrer ao Pai. Nós queremos recorrer ao Senhor nesses momentos. Nós queremos ter, no mínimo, esse equilíbrio de dizer: está tudo ruim, eu estou agitado, eu estou preocupado, eu estou perturbado. Mas eu tenho uma fonte que eu posso me lançar e essa fonte me traz água. Águas que purificam, águas que saram, águas que limpam, águas que descedentam a sede. É a Ti que nós queremos recorrer. Recebe toda a glória, Senhor, toda a honra e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém.